Então, como eu disse a vocês, hoje nós temos, né, dois textos, né, para discutir. O primeiro deles, né, na verdade, pode ser lido como um só, eu vou trabalhar como um só. Mas a forma como está no programa, né, o primeiro texto é intitulado Didática da História, uma leitura teórica sobre a história na prática. Eu vou projetar aqui para vocês, visualizar algumas passagens do texto para a gente ir debatendo. Só me confirmam se vocês... me confirma pelo áudio, por favor, se vocês estão conseguindo visualizar. Estão conseguindo visualizar? Eu não, professor. Também não, professor. Conseguiram visualizar quando eu projetei? Não. Sim. Beleza, porque eu não estava acompanhando aqui o chat. Então, vamos voltar. Então, como eu disse a vocês, esses dois textos, eles vão tentar abordar tanto uma perspectiva de uma leitura crítica sobre o ensino de história no Brasil e seu desdobramento desde o século XIX, passando por mudanças substanciais no período da ditadura militar, como a gente já viu em outros textos, e abordando a contribuição da didática da história e em que medida a reflexão sobre a consciência histórica e os processos complexos de formação da consciência histórica contribuíram para alterar a forma como o ensino de história é pensado no Brasil, tanto quanto prática nas salas de aula, tanto como objeto de pesquisa, como um campo que se construiu nas últimas décadas no Brasil, em alguns programas de pós-graduação. Então, ainda no início do texto, né, o Luiz Fernando Serri, ele vai pontuar que o ensino de história irá participar como um instrumento da construção de identidades que são, ao mesmo tempo, de solidariedade e de assassínio. Em outras palavras, ou o amor à pátria e o compromisso com os concidadãos se articula, mais ou menos explicitamente, à disposição de matar e morrer pela pátria. O nacionalismo coloca a nação como um valor supremo acima da vida, e talvez abaixo apenas de Deus. Ele inicia o texto fazendo uma leitura, uma apresentação crítica da forma como a história foi estruturada na Europa e no Brasil como uma arma ou como um instrumento do Estado Nacional para fortalecer uma ideia de identidade nacional e consolidar, através disso, a noção de patriotismo, né? Então, a história ela foi mobilizada para formar no sentido de uma instrumentalização para a ação política, para a construção de uma identidade que pode ser interpretada como uma identidade estática, como uma identidade generalizante. Então, nós, como historiadores, nunca podemos esquecer desse papel que a história já teve como um instrumento político, como um canal de formação de um pensamento conservador autoritário. E isso ocorreu de uma forma bastante eficaz, tanto na Europa quanto no Brasil. Então, quando o Serri começa o texto, ele chama a atenção para essa relação entre a história e uma determinada perspectiva de formação histórica, que é aquela que os Estados nacionais reivindicaram para a história no seu nascedouro, no momento em que ela se constitui, que ela se consolida enquanto uma disciplina acadêmica lá no século XIX, né? Então, ele inicia o texto falando dessa relevância da história enquanto instrumento de produção de uma identidade nacional centrada numa ideia bastante homogeneizante,
que formula um nacionalismo e que cria uma interpretação rígida do passado, quase que naturalizando uma perspectiva que não deveria ser naturalizada. Então, a história e o ensino de história, consequentemente, os professores de história, eles carregam esse peso, né? Se vocês assistiram lá a live do Sadi, ele fala isso, o Hitler adorava a história, né? A matéria mais importante para o Hitler era a história. Não é à toa que a história se tornou uma disciplina importante na Alemanha nazista. A história é uma disciplina importante em todo regime autoritário, em todo regime autocrático, porque ela ajuda a formar uma consciência naturalizada, passivizada por uma narrativa que instrumentaliza o passado como um dado natural e que cria uma identidade, ao mesmo tempo que é difusa, porque ela não representa os sujeitos na sua diversidade, ela homogeneiza, porque ela cria uma ideia de país, uma ideia de nação, né? Essa ideia vaga de ser brasileiro. E aí você constrói determinados símbolos, determinados ícones para sustentar essa narrativa. Então, essa narrativa do Estado Nacional foi o que originou a possibilidade da história se constituir enquanto um saber curricular nas escolas, tanto na Europa quanto no Brasil. Então, o Serri começa o texto, lá na página 265, fazendo referência a isso, né? Tem uma seção no texto onde ele faz a pergunta, né, o que se espera socialmente do ensino de história, né? Ele já apresentou uma perspectiva, né? Espera-se que o ensino de história forme o patriotismo, forme uma identidade nacional, né? Então, ele desdobra um pouco essa questão. Então, espera-se que o ensino de história seja capaz de fornecer um conjunto de conhecimento mais ou menos fragmentário, cujo domínio deve ser a obrigação de todo cidadão. Ou seja, todos têm que saber a história do Brasil, se apropriar dela para serem brasileiros, né? Essa ideia, né? Assim, determinadas coisas, acontecimentos e pessoas, se bem compreendidas e guardadas, né, o que envolve também um elemento afetivo, propiciariam ou ajudariam a propiciar um bom cidadão, comprometido com o objetivo de sua pátria. Então, a história teria como função reproduzir, veicular, rememorar uma determinada narrativa sobre o passado que fosse capaz de ofertar os elementos mínimos para a formação de um projeto de homem, um projeto de cidadão, para um projeto político de homem, né? Então, a história tem tem um sentido formacional importante, e num Estado nacional totalitário, com tendências autoritárias, ela tende a ter uma função ainda mais instrumental. Então, não é à toa que nós estamos passando por um momento de negação, de crítica da capacidade da história e da historiografia produzir conhecimento. Porque o que está em jogo é a necessidade de você recolonizar a história que estava, aos poucos, produzindo uma perspectiva descolonizadora e decolonizadora, né? Então, esse avanço, né, da produção de uma pesquisa histórica capaz de apontar para outros sujeitos e para outras demandas, gerou essa reação contra as ciências humanas, contra a história de uma forma geral. É mais ou menos isso que eu tentei defender também na live que eu participei, né? Então, a história tem esse papel, ela tem um lugar político, ela tem um lugar institucional. E esse lugar institucional, ele é conservador, porque ele está a serviço de um projeto de poder, né? Que não quer dizer que você tem que compactuar com isso enquanto professor de história. Pelo contrário, a academia nos ensina que você tem que questionar esses projetos e apresentar a racionalidade deles e a quem eles atendem enquanto projeto, né, social, né? Mas o que querem, na prática, para definir aquilo que a gente pode chamar de usos políticos da história ou da formação histórica, é que a história simplesmente seja capaz de ofertar esse conjunto mínimo de elementos de uma narrativa que faça com que os indivíduos se apropriem de um passado que possam chamar de seu. Quer esse passado exista ou não, a história tem que construí-lo. Foi assim que os estados nacionais construíram a sua história, construíram seus panteões de heróis, construíram o seu panteão de grandes acontecimentos que definem uma determinada identidade nacional. Então, a história tem uma importância e tem um lugar importante, sine qua non,
nesse projeto de formação política dos Estados modernos, né? E ela não perdeu esse lugar até a atualidade. O que nós vemos é que a historiografia renovou essa perspectiva e apontou para outras necessidades. O que a gente vê é uma reação conservadora de setores da política tradicional tentando recolonizar essa história que as pesquisas produzidas nos programas de pós-graduação estavam emancipando, né? Então, assim, uma determinada visão de ensino da história, que hoje tomamos como simplista, espera que este ensino, né, leve o aluno, cidadão, a saber orações cívicas, os hinos e os nomes dos principais heróis do panteão nacional. Então, essa perspectiva, que a gente chama de simplista, conservadora, tradicional, nós cunhamos diversos adjetivos para se referir a esse ensino de história positivista, enfim, ufanista. Ele ainda existe, ele é uma representação oficial, ele está representado no livro didático, porque, no limite, é isso que os Estados nacionais esperam da história, que ela seja capaz de fornecer uma narrativa que gere um sentimento cívico. Então, ainda que você avance no sentido de pensar os símbolos da nacionalidade para outros espaços, que vão além da ideia de civismo, de ícones como a bandeira e o hino nacional, você ainda tem um conservadorismo muito forte de tentar o tempo todo colocar esses símbolos. Por quê? Porque para o status quo político, né, que faz uso das disciplinas curriculares para desenvolver um projeto social de homem, de sociedade, de mulher, eles querem essa leitura instrumentalizada, esse modelo de formação de cidadãos em larga escala, não um modelo que propicie uma reflexão no sentido de uma formação ampla e plural. Então, aqui a gente cai no conceito do Riesen de que a história forma, né? Mas ela pode formar no sentido instrumentalizador e ela pode formar no sentido emancipador. O que está em jogo para as autoridades políticas e para os usos políticos da história, no sentido de conservar um domínio sobre o passado, para legitimar um status quo no presente, é essa formação instrumentalizada, né? E não é à toa que autores como Paulo Freire, o próprio Jörn Riesen, e essa perspectiva acadêmica que está chamando a atenção para novos sujeitos e novas narrativas, que quer pensar a emancipação e, ao mesmo tempo, fazer a crítica dessa visão limitada de história, instrumentalizada, que não é capaz de se relacionar com a vida real, concreta dos indivíduos, ela é criticada e nós estávamos e estamos tentando avançar em outra direção. Mas, ao mesmo tempo, você tem o lugar institucional da história enquanto uma prática acadêmico-curricular que está atrelada a projetos políticos de governo, né? Então, existe aí uma dialética entre aquilo que buscamos enquanto campo de conhecimento, enquanto lugar de fala, e aquilo que a sociedade, na sua perspectiva governamental, espera da história, né? Há um descompasso, há um distanciamento, esses dois interesses, eles não se casam, né? Então, o Serry analisa, desdobra um pouco essa questão, né, no texto dele. Um outro aspecto que ele vai chamar a atenção, né, no texto é que, se a história ensinada ela não mais é o lugar privilegiado da formação do cidadão, ou seja, ela deixou de ser os estudos na área de ensino de história, sobretudo da didática da história, demonstra que hoje a história não tem mais o domínio, o privilégio da formação desse indivíduo político, né? Apreende-se em outras instâncias, de outras maneiras, que não formalmente ou na escola. Então, essa consciência, né, que se forma da história e na história, para além do ensino de história, para além da escola, para além da historiografia acadêmica, essa consciência é um dos fatores, né, que, segundo o Serry, vai ajudar a deslocar o perfil da didática da história na contemporaneidade. Então, até a década de 70, você tinha essa concepção de que o lugar de formação era a universidade, o lugar de formação era a escola, quem formava a consciência histórica dos cidadãos era o ensino de história. A didática da história
já demonstrou que a historicidade, o processo de formação da consciência, se dá em outros espaços muito mais variados e que a formação da consciência histórica é inerente à formação do sentido humano. Então, a história é apenas um lugar que contribui para essa formação histórica. Nesse sentido, você não pode responsabilizá-la por uma formação, não pode atribuir a ela a plenitude sobre isso. A didática da história vem chamando a atenção sobre isso. Então, a história forma, mas ela forma muito pouco, e ela forma sempre numa dimensão de diálogo com outras instâncias da vida cultural, né? Então, não dá para apartar, não dá para perder de vista essa questão. A história é ensinada na escola, ela é um lugar privilegiado de formação da consciência histórica do cidadão, é onde o Estado tem um controle sobre isso, mas existem outros lugares onde essa formação se dá, que é no interior do ciclo familiar, no interior do ciclo local, parental, no bairro, no interior de uma determinada tradição, da relação de uma tradição com outra, posteriormente no interior de determinadas instituições, sejam inicialmente a família, posteriormente a igreja, posteriormente a escola, posteriormente uma corporação de trabalho, uma corporação como as Forças Armadas, enfim. Então, tem diversos lugares onde essa formação se opera, né? Então, a consciência histórica entende que a história perdeu essa primazia como lugar de formação política. E o que está em jogo hoje é a necessidade de você reconhecer e atuar nesses outros espaços de formação para dialogar com eles no sentido de possibilitar a aproximação entre uma perspectiva de entendimento histórico produzido a partir da ciência histórica e as diversas formações históricas que operam diretamente por meio da tradição. Então, o Serri chama a atenção sobre isso, né? E ele demarca um momento, né? Então, segundo ele, né, vai ser quando se supera, né, as ditaduras, né, a crise de identidade social que vai se manifestar, ela vai gerar uma pergunta, né? Até então, você tinha essa resposta clara, mas com as mudanças ocorridas posterior à perda de hegemonia dos militares na América Latina, ele trabalha isso não apenas no nível de Brasil, mas da América Latina como um todo, vai recolocar essa questão, a questão de qual indivíduos queremos formar para qual projeto de nação. Antes, essa questão era uma questão definida, era uma questão clara, né? Então, a recolocação, né, muitas vezes descontínua e atabalhoada da questão do projeto nacional, também deixa fragmento os projetos de ensino de história, né? Os projetos públicos mais avisados para o ensino começam a fazer da individualidade, da autonomia pessoal e da identidade fragmentada em subgrupos a única alternativa aparentemente honesta de identidade para a qual o ensino de história poderia apontar, quando buscasse fugir do autoritarismo, da manipulação, da imposição artificial de um padrão de comportamento coletivo. Então, esse é um ponto muito importante, ou seja, então, à medida que as pesquisas em ciências humanas e que a própria concepção de formação histórica, ela adquire um outro status a partir da década de 70, não dá mais para você compartilhar com a ideia de formação centrada nesse sujeito iluminista, nesse Estado moderno como sujeito histórico, né? Tem que abandonar aquilo que a Lilian Schwartz chama de uma história católica, branca e monárquica. Então, a partir do fim do regime militar, e isso culmina com o fortalecimento das pesquisas de pós-graduação no Brasil, que vão crescer entre 75 e 79, então na década de 80 você já tem diversos programas de pós-graduação no Brasil, apontam para essa necessidade, apontam para um novo lugar de fala para os historiadores, a necessidade de você buscar uma formação ou produzir um discurso que atenda a identidades fragmentadas em subgrupos cada vez mais complexos. Você deixa de falar do homem branco para você falar de várias dimensões da formação étnica brasileira, você deixa de pensar centrado a partir do patriarcalismo para olhar para outros sujeitos, para outras identidades, e isso, de alguma forma, vai tanto legitimar essa renovação do ensino de história que a didática da história está buscando,
como também vai gerar a sua crise, porque vai apartar ou vai quebrar uma relação umbilical entre história e dominação política, que essa história tradicional cumpria a contento. Com o avanço e o amadurecimento das pesquisas, com o fortalecimento dos profissionais de história no Brasil, isso levou a um apartamento entre essa história enquanto ideal político do Estado Nacional e a história como um ramo de pesquisa que é capaz de pensar a formação da identidade, mas não numa perspectiva iluminista, não numa perspectiva do Estado Nacional, mas entendendo, né, como ele diz no texto, como a única alternativa honesta para as ciências humanas, refletir a identidade numa perspectiva plural. E isso faz com que o ensino de história passe por mudanças, isso faz com que os historiadores passem por uma mudança no seu processo de formação, que é o que vai culminar nessa crise que a gente vê hoje ocorrendo no Brasil de negação da ciência e de negação da história, porque a história deixou de legitimar um projeto de dominação e passou a denunciar de uma forma mais clara e dar visibilidade e voz a esses outros sujeitos. Eu peço desculpa, hoje a minha garganta está bem ruim, como praticamente todos os dias, né? Não é grande novidade, a minha garganta não está bem. Né? Então, o Serris faz a seguinte pergunta: como é que se ensina e aprende a amar a nação e, ao mesmo tempo, forma-se um cidadão que seja informado, crítico, questionador, portador da dúvida e da desconfiança, que formam o senso crítico? Para ele, essa é a questão do ensino de história, que coloca-se aos historiadores e ao ensino de história após o fim da ditadura militar no Brasil. Como confiar desconfiando na comunidade de destino, ou seja, como falar de uma nacionalidade brasileira, mas, ao mesmo tempo, demonstrando que essa nacionalidade é fictícia, que ela é artificial, que ela é construída com base numa narrativa que atende fins políticos. Né? A história tem que ter esse papel. Né? Ela tem que falar de uma nacionalidade, mas, ao mesmo tempo, ela tem que apresentar um suporte crítico de negação de determinados símbolos dessa nacionalidade. Ele faz uma citação do Otto Bauer, né, sobre a nação, né, para justificar essa reflexão dele. Né? Então, de modo a manter a distância mínima necessária para conseguir fazer contínuas análises críticas. Né? Então, a história se viu colocada nessa dimensão. Né? Como pensar a formação de um indivíduo que pense uma história nacional e que valorize essa história nacional, mas que, ao mesmo tempo, seja capaz de criticá-la e entender o seu processo de formação numa perspectiva não naturalizada, não ufanista e, nesse sentido, não nacionalista. Né? É uma história que vai além da pura e simples necessidade de reproduzir um ethos social, ou uma narrativa considerada como certa, como válida, como hegemônica. Então, essa seria a questão central para o ensino de história, orientado a partir de uma perspectiva didática da história, entendendo aqui didática da história como um campo que coloca como problema a reflexão sobre a formação da consciência histórica e a importância disso para a formação do indivíduo humano, como então equalizar os interesses de uma história nacional com as demandas de uma sociedade plural que não estão representadas nessa narrativa de nação. Né? Então, a história não pode se furtar a esse debate. Pelo contrário, ela tem que oferecer elementos que sejam capazes de evidenciar como esses processos complexos vão sendo operados no dia a dia dos estados e das nações. E isso não ocorre da mesma forma em todos os lugares. Né? Então, o ensino de história teria esse papel, e a didática da história inova um pouco nessa preocupação. A consciência histórica, segundo Serri, pode ser definido, ele usa a expressão clássica do Riese, né, como a suma das operações mentais com as quais os homens interpretam a sua experiência de evolução temporal, de seu mundo e de si mesmo, de tal forma que possam orientar intencionalmente a sua vida prática no tempo, ou ainda o grau de consciência da relação entre passado, presente e futuro. Essa é uma apropriação da definição de consciência histórica do Riese, né?
Então, o ensino de história caberia refletir sobre a consciência histórica, sobre a forma como os indivíduos produzem interpretações e sustentam essas interpretações com base em uma narrativa sobre o passado, uma forma de representar o passado. Então, seria a suma, né, das representações mentais, né? Então, é uma definição bastante ampla, a gente viu ela em diversos textos, né, que a gente trabalhou aqui, né, na disciplina até o momento, né? Então, assim, do conceito de consciência histórica, vão decorrer algumas consequências importantes para o CERI, né? Segundo ele, né, essas consequências, elas incidem, né, sobre a teoria da história e sobre o ensino de história. Eu também concordo com essa perspectiva. Então, com a noção de consciência histórica, a didática da história, ela não pode ser mais um conjunto de teorias e de métodos voltado ao ensino. É aquilo que o Riesen e que o Bergman colocam nos textos que nós vimos na primeira discussão da disciplina, né? A história, a partir do momento em que ela se coloca na perspectiva da didática da história como uma subdisciplina da ciência histórica, ela passa a enxergar a ideia de didática para além de uma perspectiva metodológica voltada ao ensino. Porque o que está em jogo para a didática da história não é pensar a forma como o ensino de história ensina, pura e simplesmente, e como melhorar esse processo de ensino-aprendizagem. Isso seria uma preocupação da didática geral, né? O que está em jogo para a didática da história é entender os processos complexos de formação da consciência histórica, que não se dão apenas no ambiente escolar e no ambiente da narrativa histórica produzida pelos livros didáticos ou produzidos pela academia. Então, se a formação da consciência histórica é um processo amplo e complexo, que se opera em todas as dimensões da vida humana, em várias escalas, então a preocupação da didática da história não é apenas com o ensino de história, mas com os processos mentais, os processos complexos de formação da consciência histórica, que culmina naquilo que o Riesen chama de uma constante antropológica. Então, você eleva a reflexão sobre a formação histórica para a dimensão de uma formação da cultura humana, e ela se torna uma teoria da aprendizagem, não uma teoria da aprendizagem escolar da história. Então, existe aí uma diferença gigantesca, né? Então, a didática da história é mais uma teoria do conhecimento do que uma metodologia de reflexão sobre modelos ou sistemas de aprendizagem no interior da história ensinada na universidade, na escola e veiculada através dos livros, né? Então, com esse conceito de consciência histórica, a didática da história deixa de ser entendida como teorias e métodos voltados ao ensino. É muito mais do que isso. Não é apenas isso. É isso, mas é muito mais, né? Para definir de uma forma simples, né? Ela precisa, então, ser uma teoria da aprendizagem histórica em todos os espaços de formação histórica, superando, se quiser responder, os desafios contemporâneos, o campo restrito de uma metodologia do ensino. Então, novamente, a gente volta ao texto do Bergman e ao texto do Riesen, né? Didática da história, como uma subdisciplina da ciência histórica, ela está preocupada também com o ensino escolar da história, mas o que ela realmente quer entender é a relação da história com a vida. E o indivíduo se relaciona com a história porque ele é histórico e ele forma a sua consciência na relação com a história e através de uma determinada reflexão que é histórica. Aí a gente cairia naquela discussão sobre o indivíduo, né, e a sua relação com a experiência do tempo, né? Então, a gente volta novamente a essa questão. Essa tem que ser uma questão dada, né? Essa distinção entre a didática da história e a didática enquanto uma metodologia ou uma teoria do ensino da aprendizagem. A didática da história está pensando um pouco à frente, englobando também essa preocupação, mas ela está mais preocupada em pensar uma teoria da aprendizagem histórica numa escala cultural do que numa escala escolar, né? Ou numa escala disciplinar. A didática da história não é uma preocupação meramente disciplinar, não é uma preocupação meramente escolar, é uma preocupação com a teoria de formação da consciência humana. Nesse sentido, ela é uma teoria da aprendizagem histórica numa escala antropológica, ou seja, então é uma outra dimensão. Tem uma seção no texto, lá na página 269,
que o Serri se questiona sobre as consequências do conceito de consciência histórica para o ensino. Segundo ele, o conceito de consciência histórica irá conduzir à compreensão mais sistematizada de que não se separa pela escola, não se espera pela escola para ter orientação temporal. Se precisamos estabelecer mesmo que sempre de modo provisório, um sentido do tempo, de modo a nos posicionarmos nele e tomarmos nossas decisões, a nossa coleta e organização de dados e conceitos sobre o tempo surge praticamente junto com a consciência de si, né? Então, com a ideia de consciência histórica, essa ideia de que a história forma, de que a escola forma, ela cai por terra. Antes de você chegar na escola, você já tem uma concepção de tempo, você já tem uma consciência histórica, que não pode ser ignorada. Ela tem que ser compreendida. Se você não compreende a historicidade do indivíduo que chega até a escola, que chega até o ensino de história, você está matando qualquer possibilidade de estruturação de um conhecimento mais complexo, né? Porque não há uma transposição de um saber científico para um saber de senso comum. Há um processo de construção de saber, e isso passa pela interação do indivíduo com o instrumento de conhecimento que ele quer mobilizar para entender o mundo. Então, com o desenvolvimento do conceito de consciência histórica, essa ideia de uma história tradicional, do professor que ensina e o aluno que aprende, da escola como lugar de aprendizado, ela vai perder a sua dimensão. Por quê? Porque a consciência, a noção de didática da história nos mostra que a formação da consciência ocorre num processo ininterrupto, plural, contínuo, e tem a ver com a formação da psique humana. Então, desde o momento em que a criança chora pela primeira vez, ela experimenta a dor, ela experimenta o carinho, o medo, o pavor, ela está formando uma consciência desse sentimento, dessa relação com as pessoas e com o mundo. E isso interessa a história no sentido de uma teoria da aprendizagem, porque ali começa-se a construção da história daquele indivíduo. E essa ideia não está nos livros ou não está na escola, mas na relação do indivíduo com o mundo. Nesse sentido, a didática se aproxima de uma antropologia, no sentido de pensar a formação do indivíduo humano, né? A gente vem batendo nessa tecla o tempo todo. Segundo Peter Lee, um dos problemas é que os alunos percebem o passado como permanente, ou seja, em nenhum momento se pergunta como sabemos, mas veem a história verdadeira, dada, pronta, né? Então, esse é um problema, né? Você interpretar a história como se ela fosse um marco, algo dado, como se ela fosse algo monumental, ou seja, ela nasceu desse jeito, ela foi posta ali, ou como uma coisa sagrada, né? Se você não se questiona sobre os valores históricos, você naturaliza ele, né? Você está tomando o passado como algo dado, como um dado natural, quando, na verdade, esse passado, ou essa interpretação sobre o passado é uma construção. Ela pode ser questionada, ela pode ser identificada, ela pode ser superada, ela pode ser pensada ou percebida em outras dimensões, né? Então, é um problema você monumentalizar o passado. E cabe ao ensino de história ajudar os indivíduos a perceber o passado como algo móvel, como algo aberto, como narrativas sempre abertas em processo de construção, e não como verdade absolutas, imóveis, né? Isso seria equivalente ao mito, né? E a história não lida e não sustenta mitos, porque qualquer mito à luz da história, da interpretação, da hermenêutica, você vai conseguir identificar as bases que lhe dão sustentação. Então, o modelo de conhecimento, né, dos alunos em idade escolar é, na maior parte dos casos, empírico, ou seja, a possibilidade do conhecimento se dá desde que possamos ver ou experimentar de algum modo as coisas. Então, é sempre um conhecimento vinculado à experiência, um conhecimento empírico, ele tem uma função empírica. Segundo Serri, isso dificulta a ideia de relatividade dos pontos de vista, já que as visões só podem ser, nesse modelo, verdadeiras ou falsas. Então, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo é verdade. Aquilo que eu não sinto, aquilo que eu não percebo não é verdade. Em suma, então, você usa uma representação do passado para legitimar a sua própria experiência, a sua própria visão de mundo. É aquilo que seria uma formação instrumental. Você instrumentaliza o passado para produzir um entendimento sobre o presente, né? E isso inviabiliza a valorização do diferente, né?
e a valorização e o conhecimento de outras realidades. Vai flexionar essa reflexão no texto. Desculpem, a minha garganta está... Em uma seção do texto, ele vai afirmar que o ensino de história pode ser definido como a interferência de caráter de desenvolvimento cognitivo, ou seja, o conhecimento histórico, ele interfere na formação da consciência histórica dos indivíduos, produzindo aquilo que Urizen chama de um superávit, né? Nesse sentido, ele é capaz de ajudar o aluno a abrir novas portas, né? Despertar a sua capacidade de pensar, de definir, de atribuir sentido ao tempo. Ele vai constituir dessa forma, assim, como um esforço de orientação ou reorientação das formas de produção de sentido dos outros, a ser regulado pelo ensino de história, evitando sempre abusos políticos, como a ideia de neutralidade ou a defesa aberta de uma ideia de Estado Nacional. Então, a história e o ensino de história, ela ajuda a ampliar, a redimensionar, a redefinir determinadas concepções de tempo e de passado. E isso faz com que a orientação, ou seja, o entendimento do indivíduo sobre o mundo, se altere, né? E aí, isso faz com que uma das grandes responsabilidades do ensino de história seja, de um lado, denunciar os abusos, né, das representações estáticas de passado, e, ao mesmo tempo, denunciar a falsa ideia de neutralidade por detrás de qualquer noção sobre o passado. Quando você pressupõe que o passado é daquela maneira, ou seja, nós vimos de Adão e Eva, essa é uma concepção histórica, né? Ela se sustenta dentro de uma perspectiva de fé cristã, né? Se você toma essa verdade, essa narrativa como verdade, e estrutura o seu mundo a partir dela, você define nessa narrativa qual que é o lugar da mulher e qual que é o papel do homem na vida social. Então, os comportamentos, as práticas, estão estruturadas a partir dessa narrativa. Você toma ela como sagrada, como estática. A história ensina que esse sentido ele é produzido e que essa narrativa também o fora em algum momento. Se ela foi produzida e a partir dela se produziu um sentido, a partir do momento que você percebe que existem outras narrativas, você pode pensar o lugar do homem e da mulher de outras maneiras, você aponta a parcialidade de uma narrativa que se apresentava como neutra, porque era sagrada, né? Então, a história desconstrói narrativas, ela desconstrói noções sacras, né? É por isso que pensar dói, quando você começa a investigar os valores sobre os quais estão erigidos a sua noção sobre o mundo, você começa a questionar verdades postas e você começa a perceber que o que elas são, na verdade, são apenas narrativas, construídas em um determinado momento por determinadas pessoas com uma certa finalidade e que, a partir do momento que você comprou aquela narrativa como verdadeira, como sacra, né, você produziu sentido a partir dela e acabou atendendo aos interesses de quem a produziu. Toda narrativa carrega um sentido e esse sentido pode instrumentalizar. Se ele instrumentaliza, ele produz dominação. Então, o que a gente está discutindo aqui é a possibilidade da história produzir emancipação. E ela produz emancipação quando você percebe esse sentido, né, instrumentalizador das narrativas humanas no tempo. E isso passa pela necessidade de você perceber que existem outras formas de orientação que vão além da crença de que houve um paraíso e de que o homem surgiu do barro e depois Eva foi construída a partir da sua costela. Então, se você pensa o mundo a partir dessa narrativa, o que você vai enxergar do mundo é derivado dessa concepção estática, dogmática, naturalizada de mundo. Ou seja, você é ingênuo, sua perspectiva do mundo é ingênua, né? Se você começa a perceber outras narrativas, forma como outras religiões pensam isso, você desacraliza isso, você começa a questionar determinados valores que são postos e que são aceitos como neutros, quando, na verdade, são máquinas, né, de guerra, né? São instrumentos de dominação, instrumentos de poder. Então, a consciência histórica e a didática da história nos ajuda a entrar nessa seara.
Para o Serri, uma outra consequência da noção de consciência histórica para o ensino de história foi reforçar o princípio, né, sempre enunciado, mas nem sempre levado a sério, de que o trabalho didático com a história não se resume ao passado, mas deve articular passado, presente e futuro. Né? É assim que funciona a consciência histórica. E se o ensino de história pode ser redefinido como esforço por uma intervenção racionalizante e humanista, ou seja, a ideia de produzir um superávit numa consciência que já existe sobre aquela consciência, então é assim que devemos agir. Ou seja, não há como você monumentalizar o passado. Então, aquela ideia de, os grandes exemplos, mire-se no exemplo dos grandes homens do passado, faça aquilo que os grandes homens fizeram. Né? Essa ideia de um passado monumentalizado, de uma narrativa que pensa o passado, a ideia de que o historiador é aquele que conhece o passado. Não, a história ela é feita para a gente compreender o presente. Benedetto Croce, toda a história é história contemporânea. Né? A forma como uma determinada história fala sobre o passado diz muito sobre o passado, mas também diz mais ou tão quanto sobre o presente. Então, toda narrativa pressupõe um lugar de fala, toda narrativa pressupõe um lugar a partir do qual o enunciado é produzido. Eu falo a partir daqui. E esse aqui, esse meu lugar social, que é o presente, condiciona a minha forma de pensar o passado para legitimar esse presente, e isso traz embutido uma determinada expectativa de futuro. Novamente, a concepção pendular de tempo, do Reinhard Koselleck, que orienta a concepção de tempo do Riesen, que orienta a concepção de tempo de todos esses autores que a gente está lendo aqui. É por isso que, quando nós formos ler o Koselleck lá em Teoria 2, vai ser uma leitura que vai abrir chaves para uma série de coisas. Segundo o Serri, né, então, essa é uma consequência, né, da noção de consciência histórica. Né? Ela vai nos obrigar a entender que o historiador não fala do passado, o historiador e o ensino de história não está preocupado com o passado, mas é, a partir do presente, produzir um sentido sobre o passado que atenda às necessidades do presente. Então, essa necessidade é de hoje, não é de ontem. Né? Então, ensinar a história no início dos anos 2000 era uma coisa, ensinar a história hoje é outra. E ensinar a história daqui a 20 anos vai ser outra coisa diferente. Porque os interesses que mobilizam a reflexão sobre o passado vão ter se alterado. E as expectativas de futuro também vão ter se alterado. Então, essa reflexão dele é interessante no conjunto geral daquilo que a gente está tentando pensar aqui. Uma outra questão que ele coloca é que a noção de consciência histórica, a didática da história, ela vai interferir sobre a consciência histórica. Eu me perdi aqui, deixa eu reproduzir a passagem, está lá na página 272. É uma citação direta dele, onde ele diz: interferir sobre a consciência histórica significa interferir sobre as identidades, e elas não são feitas somente de bases de passado comum, mas também de pretensões, objetivos e sonhos. Ele está simplesmente complementando aquilo que eu falei anteriormente, a ideia de que toda reflexão ela é contemporânea, de que a preocupação do historiador e do ensino de história não é com o passado, mas é mobilizar um passado para o entendimento de um presente que traz sempre embutido uma noção sobre o futuro. Então, ele aproxima, na reflexão dele, nessa noção de consciência, a perspectiva do Riesen, de consciência histórica, da perspectiva do Paulo Freire. Né? Ele faz uma citação grande no texto, né? Eu não coloquei aqui para não ficar mais cansativo do que já está, mas é uma citação muito interessante, onde ele demonstra a historicidade da formação da consciência e essa necessidade de você adquirir uma postura teórica, política e antropológica para entender a consciência histórica. Né? Consciência como um dado da cultura humana. Né? Então, todo indivíduo tem uma consciência histórica e toda consciência histórica ela é importante, porque ela pode ser compreendida para, a partir da compreensão dos valores que aquela consciência compartilhe, você estruturar conhecimentos mais elaborados. Né? Então, não é de hoje que o Serri vem tentando aproximar diversos autores que pesquisam didática da história e a noção de consciência histórica produzida pelos alemães, dessa perspectiva de uma consciência histórica como um dado, como uma constante antropológica que está presente tanto no Riesen, no Yaisman, no Pandel e aqui no Brasil
é o cerne, né, da reflexão do Paulo Freire, né? E aí, então, isso culmina com a necessidade de você extinguir o ensino bilateral, ou seja, eu conheço, você vai aprender comigo, eu tenho conhecimento, você tem uma mente vazia de conhecimento, que vai ser preenchida pela minha sabedoria, essa ideia que hierarquiza alunos e professores como entidades plenamente diferentes. A ideia de consciência histórica, pelo contrário, ela vai equalizar. Nós somos seres históricos. Eu estou na história, você está na história. Temos uma consciência histórica. A sua consciência histórica tem uma historicidade. A minha consciência histórica tem uma historicidade. Não existe hierarquia. Somos iguais. Iguais do ponto de vista de sermos seres históricos, de nos formarmos a partir de valores históricos, né? Mobilizamos determinadas narrativas para entender nós mesmos, para entender os outros. O que diferencia são o grau de complexidade dos valores que cada consciência porta. E isso remete a uma historicidade ou uma capacidade reflexiva que pode ser superavitada, ou seja, você pode incidir qualitativamente na formação das consciências. Não significa dizer, olha, tudo que você sabe é errado, esqueça. Vamos aprender a partir daqui. Não, existe aí uma base, todo indivíduo traz consigo uma base que vem da sua formação histórico-cultural. É a partir dessa base que se forma uma consciência crítica. Não é da negação absoluta dessa base. Isso implicaria numa noção estática de sujeito do conhecimento, onde o professor é uma espécie de deus olimpiano e o aluno uma espécie de pigmeu, ou seja, aquele que não nada tem. E não é isso que a didática da história nos ensina. Pelo contrário, está mostrando que todo indivíduo mobiliza valores históricos, existe uma consciência antropológica, que essas consciências históricas podem ser superavitadas, elas podem ser qualificadas no sentido de você possibilitar um acúmulo qualificativo em determinadas direções. Então, ele pontua muito essa proximidade com o Paulo Freire. Já na parte final do texto, ele reintroduz aquilo que a gente discutiu no texto do Riesen, que são os modos de formação de sentido, né? A história forma, mas ela forma em que sentido? Ela pode formar no sentido instrumental e pode formar no sentido emancipatório. E aí o Riesen, lá naquele texto que a gente leu, ele identifica 4 modos de formação de sentido, que a gente pode chamar, na verdade o Riesen chama, né, de tradicional, exemplar, crítico e genético. Esses conceitos, né, de formação histórica, a história forma num sentido instrumental e emancipatório, e essa formação se dá por 4 modos, que é o tradicional, o exemplar, o crítico, o genético, é fundamental para você entender o conceito de didática da história e o lugar dela no pensamento atual. E isso está naquele texto que nós lemos, né, que é uma síntese de um texto maior, que é a terceira parte do livro História Viva, né? Então, para você dominar essa reflexão sobre os modos de geração de sentido, né, da consciência histórica, pensando e entendendo de forma clara o que é uma consciência tradicional, uma consciência exemplar, uma consciência crítica e uma consciência genética, passa pelo domínio daquele pequeno texto que nós lemos e pelo domínio do texto da terceira parte da História Viva, que é um texto que, inclusive, para quem faz aspectos epistemológicos comigo, é um texto que a gente está trabalhando lá. Então, se você comparar os 2 textos, esse texto que eu escolhi para essa disciplina é como se fosse um resumo daquele texto maior que está no História Viva do Riesen. A citação, ele diz o seguinte, né? Por que esses modos, né, crítico, genético, tradicional, exemplar, eles não existem na realidade? O Riesen é um weberiano, né? Isso aí é um tipo ideal, é uma categoria, um conceito que ele cunhou para pensar modos de aprendizado histórico, né? Ele afirma peremptoriamente que não existe uma consciência que se defina por algum dos modos de geração de sentido. Ou seja, esse cara aqui é tradicional, esse cara aqui é crítico, esse cara aqui tem uma consciência genética. O que o Riesen está tentando fazer, e o que o Serri está tentando esclarecer no texto dele, é de que o que ocorre é que não se pode ou não se deve
é determinar sozinho e imperativamente os interesses e as necessidades de orientação temporal dos outros, né? Ou seja, você não pode definir o que é a consciência do outro, ou como essa consciência deveria ser. Isso equivaleria a uma perspectiva autoritária, né? E você não vai encontrar um indivíduo que seja único e exclusivamente portador de uma consciência tradicional ou exemplar. Existem elementos, né? Existem níveis de formação crítica, de formação tradicional, exemplar, de formação genética na consciência dos indivíduos, né? Então, segundo o Serri, o Paulo Freire, no texto A Importância do Ato de Ler, que é um texto que está disponível para download em PDF na internet, em várias páginas de busca, né, ele vai aproximar da reflexão que o Riesen faz desses tipos de formação de consciência, né? Então, não dá para você hierarquizar esses níveis de relação com a história, porque essas consciências não são dados puros, né? Mesmo o indivíduo que é criado lá numa cidadezinha do interior, do Sergipe, no meio do sertão, afastado da internet, da tecnologia, e que foi orientado numa concepção extremamente tradicional de um catolicismo arraigado, você poderia dizer, esse indivíduo tem uma relação de uma consciência tradicional, ele pensa o mundo a partir de uma visão tradicional. Mas ali você vai encontrar embutido diversos elementos de uma noção difusa de ciência, de uma noção de crítica da religião, advinda de várias outras narrativas, de vários outros segmentos. Então é importante que a gente entenda que existam consciências que são mais complexas e que se relacionam com a ciência de uma forma muito mais próxima, que é o que o Riesen chama de crítica e de genética. Mas há um imbricamento desses tipos ideais no indivíduo concreto, né? Eu não sou totalmente, plenamente conservador, ou eu não sou totalmente crítico. Existe um imbricamento desses valores, né? A gente ainda vai voltar a esses conceitos em vários outros momentos. É importante amarrar novamente a leitura do texto do Riesen, que trabalha isso, que está lá no Riesen Ensino de História, que nós trabalhamos umas 2 semanas atrás. Definição do Serri, ele vai dizer que o que pode e deve existir é algo como a tomada de consciência, tal como a figura na teoria de Piaget, pela qual o sujeito completa um ciclo de seu processo de aprendizagem ao conseguir reconhecer o caminho cognitivo que fez para chegar ao seu estado de conhecimento, ou, em outras palavras, a autoconsciência dos propósitos, mecanismos de pensamento, de cognição. De qualquer modo, não é algo que possa vir de fora, que possa ser dado ou passado, mas é o resultado de um esforço, de uma caminhada do próprio indivíduo. É por isso que não dá para você vencer um bolsominion na discussão. Não dá para você vencer um olavista na discussão pura e simples. Não adianta você mostrar argumentos contrários, mais críticos, mais racionais, mais embasados filosoficamente. Porque a questão não é de comprovação empírica. Eu tenho mais conhecimento, você tem menos conhecimento, e por isso você vai ter que me seguir. Se fosse assim, era muito fácil, né? O que está em jogo é um processo muito mais complexo, que tem a ver com a dimensão subjetiva, do que o indivíduo importa, né? Qual a relação afetiva dele com determinados passados, né? Como ele se apropria afetivamente e efetivamente de determinadas narrativas. E isso não passa pela hierarquia do que é mais certo ou menos certo, mas o tipo de sentido que ele produziu a partir dali, né? Então, para algumas pessoas, determinadas visões são estáticas, universais, tidas como plenas, como certas. É a ideia do bem, né? Eu sou um cidadão de bem. Isso traz uma carga narrativa que se alimenta de todo o conservadorismo cristão da nossa sociedade, né? Agora, você mostrar para ele, né, que a definição cristã de mulher não define o que é a mulher na prática, e provar por A mais B, com teorias científicas, antropológicas, psicológicas e linguísticas, que isso não sustenta, não vai fazer ele abandonar essa narrativa, não vai fazer ele abandonar essa relação com o passado.
Pelo contrário, às vezes ele vai ainda mais se aproximar dessa narrativa como uma verdade absoluta e vai ver a sua perspectiva que você tentou demonstrar tão argumentativamente como um esforço absoluto de negação da existência dele. E ele vai se entrincheirar e vai ver você como um inimigo. Então, não é apenas mostrar, né? Não é algo que possa ser transferido, né? Existe um processo mental, um processo interno de apropriação de sentido. E isso passa pela relação do indivíduo com determinados conhecimentos. Você pode mostrar, você pode fomentar, você pode ajudar, mas não é porque determinados argumentos existem que eles vão ser automaticamente acoplados pela consciência dos indivíduos. Esse processo é muito mais complexo, né? Não sei se consegui fazer de forma clara para vocês, mas a perspectiva maior é essa, né, que eu gostaria de discutir. Voltando, então, ao texto, né, se, por um lado, não é apropriado tomar a consciência histórica como objeto de ensino, ou como objetivo de ensino, já que se trata de um conceito cuja principal função é heurística, todo mundo tem consciência, por outro lado, certamente decorre desse conceito um objetivo de ensino. Trata-se da ideia giseniana de competência narrativa, né? A competência narrativa é a competência específica e essencial da consciência histórica, uma vez que é através da narrativa que se pode realizar a orientação temporal, sintetizando historicamente as dimensões do tempo, do valor e da experiência. Então, para você entender o que é uma consciência histórica e quando ela se forma, você tem que entender quais são as narrativas que esse indivíduo mobiliza para se relacionar com o passado, né? E aí, a gente volta novamente, né, à ideia de formação histórica, e com a formação histórica propicia o desenvolvimento de uma competência que te permite se relacionar com a experiência do passado de uma maneira ou de outra. Antes disso, né, ele vai chamar a atenção para a proximidade dessa reflexão com aquilo que o Habermas, né, chama de ação comunicativa, né, e como é na ação comunicativa que determinados valores se sustentam e são aceitos e compartilhados como válidos ou não, né. Então, Habermas, o Serri discute isso no texto, ele vai demonstrar que toda formação de uma consciência humana perpassa uma determinada relação com a história, uma determinada ação comunicativa. Então, toda a identidade ela é historicamente construída, né, e se sustenta a partir de uma determinada forma de pensar o passado e de representá-lo por meio de uma narrativa. Só que existem determinadas consciências, ou seja, determinadas identidades que são, eu agora perdi o conceito exato que o Habermas usa, eu vou usar condizente, né, e não condizente, mas elas podem ser aceitas porque são sustentáveis e outras não podem ser aceitas porque não são sustentáveis. É mais ou menos aquela ideia de que você não pode, através da história, justificar uma consciência que seja hierárquica, que seja autoritária. Por quê? Porque essa identidade ela não é razoável. Eu achei o termo. Identidade razoável e não razoável. Toda identidade histórica razoável é aquela que mobiliza a história como um dado a partir do qual ela justifica a sua natureza. Essa identidade ela é razoável. Uma identidade não razoável é aquela que mobiliza a história para negar a relação com a própria historicidade do mundo. Ou seja, então, através da história, você não pode afirmar o genocídio ou afirmar a perseguição de outras identidades. Isso seria o que o Habermas chama de uma identidade não razoável. Ela não se sustenta do ponto de vista da historicidade do mundo em si. E aí caberia à história fazer um enfrentamento a elas. Quando ele fala de competência narrativa, a gente volta novamente na perspectiva liseniana de competência narrativa como sendo a aquisição de competência de experiência, ou seja, você, num processo de formação histórica, você se apropria da experiência do passado
a apropriação da experiência do passado te possibilita a ampliação de uma competência interpretativa sobre o passado, sobre o seu presente ou sobre outros passados, e à medida que você percebe a pluralidade de experiências, ou seja, não existe só um modo de ser mulher. Não? Ser mulher não é só aquilo que está na Bíblia. Se você aceita que ser mulher é apenas aquilo que está na Bíblia, e você produz o seu entendimento de mulher a partir daquilo, você naturaliza algo que não é natural. Então, existem outras experiências, existem outras narrativas que explicam a origem do homem e da mulher para além de Adão e Eva, mesmo dentro das religiões. Né? Então, a ampliação da experiência do passado, que pode vir da experiência empírica ou da interpretação de narrativas sobre a experiência, ela te possibilita uma competência narrativa que alarga a sua ideia de experiência, que também alarga a sua possibilidade de interpretação sobre as experiências do passado e do presente. E o resultado dessa equação é a ampliação da sua competência de orientação. Então, se você pressupõe que existem outras experiências, que as experiências podem ser interpretadas de forma A, forma B, forma C, forma D, o alfabeto inteiro, então você pressupõe que você não precisa agir simplesmente da forma como você agia, porque você compreendia o passado daquela maneira. Existem outros passados, existem outras formas de interpretá-lo, e por isso existe outra forma de ser feliz, de agir, de sofrer, de viver no mundo. Então, a competência narrativa, ela amplia-se na medida em que você se relaciona com a história. Então, o conhecimento histórico, ele forma. Quanto mais você adquire uma relação de experiência com o passado, você amplia sua capacidade narrativa, tanto de interpretar as realidades históricas, como de, a partir da história, agir em diferentes sentidos, em diferentes ações. A gente volta novamente a esse conceito, né, de formação histórica, e a formação histórica forma as competências narrativas. Né? Isso te possibilita não apenas experienciar de forma variada, mas interpretar de forma variada as experiências e, a partir dessa interpretação, construir outros sentidos possíveis. Nenhum sentido é estático. E, nesse sentido, uma história que forma para o Estado Nacional não tem a mínima relevância, porque o que está em jogo são preocupações muito mais plurais do que uma ideia de Estado Nacional. Essa é uma das experiências possíveis, né? Mas não deve ser a única, né? Nesse sentido. Né? Ele coloca isso de forma clara. Né? Já finalizando a discussão do texto, ele coloca que o ensino, a partir da alteridade, ou seja, a partir da diferença, ele é fundamental na própria elaboração de uma perspectiva do passado, que considere o que não aconteceu, os projetos dos vencidos, uma história das ideias, né, do mundo, para que não se ensine e não se aprenda que o presente, tal como o conhecemos, era a única possibilidade com que acabamos organizando o conhecimento do passado. O que é um objetivo cognitivo central na formação da competência narrativa. Né? Narramos o passado de uma determinada maneira, mas existiram diversas formas de perceber o passado. Né? Então, a história do Brasil que está nos livros é a história do Brasil que um homem branco dominante elegeu como sendo a história nacional. E a história do Brasil narrada a partir dos povos originários, a história do Brasil narrada a partir dos afrodescendentes, dos herdeiros de escravizados, e a história do Brasil narrada a partir das mulheres, narrada a partir de outras identidades, como, por exemplo, os judeus. Né? Essas histórias não importam, elas são menos importantes, elas são menos capazes de produzir sentido, elas são menos capazes de produzir heróis. Não, pelo contrário, essas narrativas todas formam o que é o Brasil, esse Brasil plural que uma historiografia acadêmica tenta dar visibilidade. Nesse sentido, então, se você trabalha com a ideia de alteridade, essa ideia de um ensino de história centrado no Estado Nacional, numa perspectiva estrita de nação, ela está veiculando uma lógica não razoável de identidade que
aquilo que o Habermas chama de uma identidade não razoável, ou seja, você não pode aceitar que a história legitime essa exclusão, né? Você tem que demonstrar como essa exclusão ela foi construída, e não simplesmente deixar que a história naturalize algo que não é natural, porque senão você não vai estar pensando como historiador ou a partir da história, mas sim reproduzindo a história enquanto uma dominação estática, que é aquilo que a tradição faz. Nesse sentido, o ensino de história tem que olhar para outras preocupações, né? Muito além disso. Então, a perspectiva de que a didática da história está para a história escolar, como a teoria da história está para a história dos historiadores, somada à perspectiva de que a didática da história estuda a consciência histórica em todas as suas formas. Essa passagem já é extraída do segundo texto, né? Onde o Serry ele tenta definir melhor qual que é o lugar da didática da história na relação com o ensino de história e com a teoria, e trazer novamente um conceito, né, de didática da história na sua perspectiva ampliada. Didática da história na sua perspectiva ampliada é pensar a didática da história como uma subdisciplina da ciência histórica, como a gente está estudando aqui desde o início, desde o primeiro texto, né? E não apenas como uma técnica de ensino reduzida à escola, enfim. Ele está repetindo aqui determinadas informações, né? E antes de finalizar assim, essa minha breve exposição, no segundo texto, dialogando com o Sadi e com o Odmar Cardoso, o Serry vai tentar dizer o que a didática da história não é, que isso é um ponto importante para nós. Nós começamos a reflexão nessa disciplina falando isso. A didática da história não é uma vertente dentro dos estudos que abrange o sentido amplo de ensino de história. Ou seja, didática da história, da forma como nós estamos pensando na disciplina, não é uma teoria da aprendizagem escolar da história, não é uma reflexão sobre metodologias que facilitam a compreensão do ensino de história. Ela não é isso, porque ela é mais do que isso. Ou seja, isso está contido nessa perspectiva didática da história. Mas ela é muito mais do que isso. Então, a didática da história não é uma metodologia de ensino de história. Ela não está preocupada especificamente com isso. Quem está preocupado com isso é a concepção corrente de didática, que está dentro da teoria da história da educação e da pedagogia. Então, a didática da história ela não é uma escola, ou seja, ela não é uma matriz de produção de conhecimento sobre o ensino de história. Ela não está preocupada apenas com o ensino escolar da história ou com a narrativa histórico-escolar. Isso é importante. A didática da história não é apenas isso, embora ela também o seja, mas ela pressupõe que essa história escolar, que é essa história veiculada pelo ensino de história, se articula com outras formas de historicidade que são muito mais complexas e muito mais abrangentes, né? Lembrando, ela está preocupada com a suma dos processos mentais de formação da consciência humana. Então, desde a hora que o indivíduo nasce, ele está se relacionando com a história. Então, ela é muito mais uma teoria geral da formação histórico-humana do que uma teoria da aprendizagem escolar da história ou uma metodologia para a aprendizagem escolar do ensino de história. Então, isso é importante, porque Bergman está falando isso, o Riesen está falando isso, a Schmidt lá atrás falou isso, né? E agora aqui o Sadi e o Serry estão falando isso. A didática da história não é, nesse sentido, uma escola ou uma vertente dentro dos estudos que abrange o sentido amplo de ensino de história. Ela também é isso, mas ela é muito mais. Quem se preocupa com isso é a History Education, para a gente discutir o texto anterior, né? Quem se preocupa com isso é a didática produzida no interior da pedagogia, né? A didática da história está preocupada com a suma dos processos complexos de formação da consciência histórica. Então, isso é um dado, é quase um mantra para a nossa disciplina. O que essa disciplina é ou pode ser, né? Uma reflexão última para a gente finalizar esses dois textos. Desculpa. O que essa disciplina didática da história é ou pode ser? Serry finaliza o texto, o segundo, não o primeiro,
né, dizendo que o historiador é didata da história, em alguma medida, da mesma forma que é teórico da história. Em alguma medida, embora essas possam ser as suas frentes privilegiadas de ação e de produção. A reflexão didática, como a reflexão teórica, são componentes indissociáveis do pensamento histórico, definido ad hoc como a identidade do historiador, em termos de sua competência, por sua vez, no duplo sentido de capacidade, de atribuição. Então, a didática da história, ela é uma teoria da formação da consciência histórica. Ela se preocupa com os processos de formação da consciência histórica. Nesse sentido, todo historiador ou todo professor de história, ele carrega na sua formação disciplinar a necessidade de ter uma preocupação teórica, metodológica e didática. A teoria se preocupando com os fundamentos do conhecimento histórico, a metodologia se preocupando com como esse conhecimento é produzido ou veiculado, e a didática se preocupando com os processos complexos de formação da consciência dos indivíduos em escala não escolares, mas escolares também. Em escalas não disciplinares, mas disciplinar também. Então, todo indivíduo ele é didático em alguma medida, porque não tem como você produzir um ensino de história que não esteja preocupado na atualidade com a formação da consciência histórica e como o ensino da história pode colaborar com a qualificação dessa consciência histórica. Então, nesse sentido, a didática da história, da forma como ela vem sendo introduzida no Brasil, ela tem produzido, de fato, uma renovação, para não dizer uma revolução, na forma como o ensino de história é pensado. O ensino de história passa a ser visto como uma dimensão da ciência histórica, e não apenas como um lugar de trabalho, como um aspecto, né? Então, eu produzo a história enquanto conhecimento na universidade e eu ensino ela enquanto mercadoria na escola. Não, a história, ela é produzida dentro de uma dimensão teórica, metodológica e didática, porque não tem como você ensinar história ou você produzir uma pesquisa histórica que não esteja preocupado com as necessidades, com as carências de orientação da sociedade a partir da qual você espera devolver esse conhecimento histórico. Então, esse conhecimento ele está amarrado a uma preocupação didática, ou seja, eu ensino história para explicar alguma coisa para alguém. Eu pesquiso história para entender alguma coisa que pode ajudar alguém ou vários indivíduos a entender certas coisas. Então, o estudo se justifica numa necessidade de orientação que é imanente das carências dos indivíduos no presente. E eu vou fazer isso subsidiado por categorias históricas, teoria. Mas eu só vou fazer isso porque alguém precisa disso. Existe uma demanda, existe um lugar que está demandando esse tipo de reflexão no presente. E eu vou ter que desenvolver metodologias para tal. Então, todo historiador, tanto na sua dimensão enquanto pesquisador ou como professor de história, ele está necessariamente tendo que veicular uma perspectiva teórica, uma perspectiva didática, uma perspectiva metodológica, tanto para produzir a história, quanto para ensinar a história numa dimensão dialógica, que pressupõe essa relação a partir da qual o indivíduo ele se apropria do conhecimento histórico para dar a ele uma finalidade, que pode ser uma finalidade conservadora, que pode ser uma finalidade libertária ou uma finalidade instrumental. Então, no limite, né, o que esse texto do Serry, esses dois textos do Serry dizem, é exatamente isso. Num primeiro momento, ele apresenta o ensino de história, a forma como ele foi construído, muito atrelado ao ensino tradicional da história, vinculado a uma ideia de nação, a uma ideia de identidade nacional. Ele apresenta a crise desse modelo de ensino de história, que aqui na América Latina advém com o fim das ditaduras militares, onde você tinha uma história com uma ideia de nação, mas você tinha uma nação plural que não se via representada nessa história. Então, existia uma crise de identidade
que fez com que os historiadores tivessem que refletir qual história temos que falar, o que podemos ensinar ou pensar a partir da história. Então, isso levou a uma reformulação, né, por causa dessa pluralidade de sujeitos e de indivíduos. E, para ele, essa é a defesa dele, a noção de didática da história, tal qual ela foi desenvolvida na Alemanha, possibilitou o surgimento de um conceito que renova as preocupações do ensino de história. Esse conceito é consciência histórica. E quando você pensa o ensino de história como lugar da reflexão, da formação da consciência histórica, você está preocupado com essa noção muito riseniana de entender que a história forma. Na verdade, não é riseniana, é uma preocupação alemã, né? Os alemães têm um conceito, que é o conceito de Bildung, que traduz exatamente isso, a ideia de formação. Então, a história forma, mas em que sentido ela forma, em que direção ela forma, tem a ver com uma série de processos complexos de formação da consciência histórica, que passa pelas competências narrativas e pela forma como os passados são mobilizados. Então, a história forma num sentido instrumental ou num sentido emancipatório. O ensino da história, produzido a partir de uma reflexão didática da história entendida como subdisciplina da ciência histórica, quer produzir essa formação mais ampla, voltada para a compreensão plurifacetada da realidade histórica, nesse sentido emancipatório. E isso passa pela formação da competência narrativa, que leva ao entendimento de que existem consciências múltiplas e plurais. E você pode enquadrar essas consciências em modelos esquemáticos, mais ou menos esquemáticos, generalizantes, que o Riesen chama de tradicional, exemplar, crítico e genético. Entendendo que a ciência histórica estaria preocupada em possibilitar uma formação crítica e uma formação genética, dialogando com essas consciências tradicionais e exemplares, com a concepção de história magistra vita, de uma história estática, mas pressupondo de que não há um indivíduo fragmentado. Todo indivíduo ele demonstra níveis complexos de consciência, aonde determinados elementos podem ser identificados como tradicionais, como exemplares, como críticos e genéticos. Isso está no texto do Riesen que nós lemos anteriormente e está de uma forma mais consolidada no História Viva, né, na reflexão dele sobre didática da história na História Viva. Bom, de uma forma assim, bem en passant, esses são os elementos centrais do texto, né? Óbvio que tem outros elementos, mas eu foquei nessa questão e sintetizei o texto dessa maneira. Para mim, esses são os elementos que mais importam para a nossa disciplina, né? E é basicamente isso que eu gostaria de discutir com vocês. Minha garganta não está muito boa, o meu estado psicológico e emocional também não está muito bom, eu acho que da maioria não está, né? O Diego não está bom em aspecto nenhum, que ele está com a cara amassada, né? Acabou de ligar a câmera aqui, quase me assustou, né? Então, é um momento complexo, assim, a gente está passando por uma série de cobranças, né? O isolamento não faz bem a ninguém, somos indivíduos sociais, né? Falar para um computador, que é uma coisa que eu nunca me propus a fazer, tem se tornado o meu cotidiano, né? Eu tenho falado mais com a tela do celular e do computador do que com pessoas, e isso me preocupa, né? Isso me entristece, isso me impacta, né? Já estamos começando a sentir os aspectos, né, negativos ao extremo dessa pandemia, né, o caos se instalando, o caos político, o caos institucional, o caos emocional. Temos uma universidade que é uma das poucas que não fala em suspender calendário acadêmico. Enfim, e temos que sobreviver em meio a isso. Eu estou tentando, né, discutir com vocês, vamos manter essas discussões toda semana. Daqui umas 2 semanas a gente volta a falar de avaliação. Eu vou colocar lá no Classroom esse vídeo da aula de hoje e vou colocar também o vídeo não, né, o resumo, né, do texto que eu fiz. Tem aqui uma pergunta. Essa instrumentalização da história, nesse sentido, ainda é presente hoje? Totalmente. Só que hoje você tem uma disputa, não é?
mas o modelo de história que o PNLD veicula, e nós temos o atual governo querendo jogar fora os livros que foram aprovados do PNLD anterior para produzir livros de história que combatam aquilo que eles chamam de ideologia de gênero, né? E marxismo cultural, duas coisas que é mais ou menos igual Gnomo e Leprechaun. Só existe em narrativas míticas, né? E dentro de cabeças de indivíduos que não conseguem separar a realidade histórica de narrativa fabulosas, né? Então é isso. Então, assim, existe, e o que está em jogo hoje nessa onda conservadora é a tentativa de reificar cada vez mais essas narrativas para instrumentalizar a formação daquilo que eles chamam de homem de bem, né? Que é essa mulher submissa, esse modelo patriarcal de sociedade, o negro, como diz a antiga secretária de Cultura, como tendo seu lugar demarcado na cozinha e na subalternidade. Então, ainda existe, e o que tem ocorrido nas últimas décadas no Brasil, e sobretudo com o atual governo, é uma tentativa de instrumentalizar ainda mais essa narrativa. Por quê? Porque a história acadêmica nega essa instrumentalização. Então, atacar as ciências humanas e retirar o lugar de fala das ciências humanas é atuar no sentido de instrumentalizar uma narração, uma estratégia de dominação racional que as ciências humanas criticam. O Josenias diz que ele tem a sensação de que minha formação no ensino médio, sobretudo, tem um retrogosto de patriotismo. Não tenha dúvida disso. Ainda que você tenha estudado com um professor com a concepção de história bastante rejuvenescida e alimentada à luz de uma concepção didática de história, ou à luz de uma história, de uma historiografia academicamente orientada, essa história monumental, instrumentalizada, ela é uma parte fundamental da legitimação do lugar da história no ensino escolar, no currículo escolar. Em alguma medida, essas narrativas são reproduzidas. E ainda que os professores de história não as naturalizem, a sociedade naturaliza, a escola naturaliza. As pessoas consomem muito mais essa história tradicional, exemplar, do que uma historiografia crítica, ainda que o ensino escolar aponte para a necessidade de avançar em relação a isso, né? E ainda o Josenia, falar com a tela parecia tão mais legal na década de 90. É verdade. Eu, na década de 90, eu não tinha tela ainda, Josenias. Eu fui conhecer computador quando eu entrei na universidade, nos anos 2000, por volta de 2002, quando eu comecei a operar com um computador, mas naquela época era muito mais sedutor, né? Era uma novidade, e a gente não falava bem com a tela, né? A ideia de redes sociais foram sendo construídas a posteriori, sobretudo para a minha geração. Mas era um espaço de aprendizado novo, né? Então existia uma euforia, né, com as telas do computador como um espaço dinâmico de aprendizagem. Hoje continua sendo, né? Não tem como você negar a importância dessas tecnologias e a necessidade de você usá-las para compartilhar e produzir conhecimento. Mas quando isso se torna uma rotina e você perde o contato com as pessoas reais, você acaba caindo numa realidade que há alguns meses, né, parecia distópica, né? Então, é uma realidade que não nos agrada, né? Pelo menos a mim, enquanto indivíduo que gosta de estar sempre rodeado de pessoas e produzindo a discussão e olhando para entender a reação dos indivíduos, né? Mas, enfim, é isso, é o que eu estava tentando colocar para vocês nessa discussão. A gente ainda tem mais 3 textos, né, pontuais para discutir na disciplina, vamos seguir discutindo eles, vamos seguir colocando essas sínteses lá no Classroom, vou colocar os resumos, né? Hoje mesmo já vou colocar, acessem lá na medida do possível. Essa semana eu recebi um e-mail de uma acadêmica comunicando a desistência da minha disciplina e talvez a desistência do curso. Para mim não é uma coisa legal, eu gostaria que ninguém desistisse, que a gente conseguisse, né, superar esse momento e produzir alguma aprendizagem a partir dele, mas
como eu disse, tem ficado difícil e a gente tem que tentar sempre conversar para tentar fazer com que a gente consiga passar coletivamente por esse momento. Estou à disposição, se tiverem qualquer pergunta, podem colocar aqui no chat, podem colocar no grupo, podem colocar lá no Classroom, no espaço do aluno, e eu vou tentar responder ao longo da semana, né? Caso não tenha, a gente pode ir encaminhando para os finalmente, e eu vou postar esse material lá, para que a gente possa acessar depois, e aí daqui umas 3 semanas, à medida que essas ideias do calendário forem sendo definidas, a gente volta a pensar em avaliação, volta a discutir alguma coisa. Mas a ideia é discutir, acompanhar, criar esse espaço de contato semanal e, posteriormente, a gente vai estruturar uma forma de pensar a avaliação da disciplina. Beleza? Conseguiram acompanhar? Tudo tranquilo? Tem alguma questão? Eu vou encerrar a gravação agora.